Bom, primeiramente, gostaria de deixar registrado aqui as minhas felicitações a todos os professores de verdade desse país. Não aos militantes travestidos de professores que vão para a sala de aula, isso é uma minoria, eu tenho certeza, para a sala de aula para fazer proselitismo político e militância política, que inclusive o nosso gabinete está aberto para denúncias sobre isso. Inclusive, outro dia tivemos êxito em uma situação no município de São Bonifácio, em que o professor foi para a sala de aula para dizer que ia mandar prender, que ia chamar a Polícia Federal porque os alunos estavam chamando o Lula de ladrão. E ele estava falando, ele que começou falando do Bolsonaro, enfim, esse assunto de Lula e Bolsonaro não é para a sala de aula. Então, esse militante travestido de professor que desonra os tantos professores honestos que vão para a sala de aula para realmente passar o que tem que ser passado para os nossos alunos, esse tipo de professor não merece, de militante não merece nosso respeito. Pois bem, mas eu quero trazer um outro assunto aqui que está me incomodando muito, que é o seguinte: falam tanto em defesa das mulheres, mas as mulheres estão ficando invisíveis nesse país, assim como em outros. Mas a invisibilidade das mulheres está sendo promovida justamente por aqueles que dizem defender as mulheres. Vocês sabiam que está para ir para a pauta amanhã do Supremo Tribunal Federal para não usar mais o termo mãe? Porque agora foi por uma ação do Partido dos Trabalhadores. Graças ao PT, a gente pode não ver mais o termo mãe. Assim como eles não gostam de falar mulher. Eles defendem tanto as mulheres que têm vergonha de falar mulher. É pessoas que menstruam. Pois bem, e junto, né, no pacote aí da invisibilidade, existe o transativismo. Eu quero mostrar aqui para vocês essa notícia: ex-deputado condenado por abusar de menores, troca de gênero e dificulta buscas da PF. Catarina da Lapa, o disfarce na web do ex-deputado Duduco, um ex-deputado estadual do meu estado, de Santa Catarina, condenado por estuprar crianças. O que aconteceu? Esse cidadão aqui, que foi condenado por estuprar crianças porque ele tinha uma creche, ele mudou o seu documento, passou de Duduco para Catarina da Lapa. E a polícia não encontrava mais ele, porque agora ele tinha uma nova identidade. Em 2018, quem permitiu essa falsificação de documento, sim, eu chamo de falsificação de documento, foi o Supremo Tribunal Federal. E aqui está o resultado, né? Um dos problemas que isso pode gerar. Por isso eu apresentei um projeto de lei na semana passada, o PL 3923, que proíbe que indivíduos condenados por crimes hediondos e graves alterem nome e gênero no registro civil. E a pergunta que um grupo de mulheres, feministas inclusive, que eu tive em reunião, me fizeram: deputada, onde esse cidadão vai ser encarcerado? Num presídio masculino ou num presídio feminino? Esse livro aqui, que vocês estão vendo, da Tatiana Dornelles, Prisioneiros, Transmulheres nos Presídios Femininos e o X do Problema. Esse livro aqui é muito interessante. Ela conta, inclusive, quando começou a escrever, a academia, o meio acadêmico, queria impedi-la de escrever. Não, esse tema não. Por quê? Porque o transativismo hoje está acima do direito das mulheres, da segurança das mulheres. E aqui ela conta casos de vários países em que, após serem condenados, homens resolveram se declarar mulher. Para quê? Para serem encarcerados, ficarem presos em presídios femininos. E o que ela fala aqui? Que ninguém perguntou a opinião das mulheres nesses presídios, se elas se sentem seguras com essa situação ou não. E isso é sim um problema que estão tornando as mulheres invisíveis, que a nossa opinião já não vale mais. Vocês sabiam que porque
uma mulher retuitou no Twitter em 2020 dizendo que a vereadora mais votada de São Paulo era homem, está sofrendo um processo hoje que inclusive pode acabar em prisão? Então, isso é defender as mulheres? Essas mulheres feministas que fizeram uma reunião comigo, não tem uma deputada sequer de esquerda, feminista declarada, para defender os seus direitos. Por quê? Porque o transativismo está acima da importância que a luta das mulheres, que as mulheres têm para essas mulheres feministas que ocupam cadeiras aqui nessa casa. E isso é muito grave. Outra questão que eu quero trazer, que é outro projeto de lei que eu apresentei e que já ganhou repúdio da ANTRA, eu acho, Associação dos Travestis e Transsexuais, PL 3914, veda a reserva de vagas específicas para pessoas transgênero em instituições de ensino superior públicas e privadas. Muitas universidades, inclusive a UFSC do meu estado, Universidade Federal, está garantindo cotas para transgênero. Eu queria saber qual é a dívida histórica nesse caso. Porque cotas raciais, a discussão é que existe uma dívida histórica. Alguém aqui tem dívida histórica alguma com trans? Em instituições de ensino superior públicas e privadas, bem como em concursos públicos, para ingresso no serviço público federal, estadual e municipal. Não existe qualquer justificativa para esse tipo de cotas, seja nas universidades ou nos concursos públicos. Mais uma vez, as mulheres ficando para trás. Já não basta nos esportes, onde ocupam os nossos espaços, ou aqui dentro dessa casa, onde alguns que se sentem mulheres passam a atacar mulheres e se sentir no direito de atacar mulheres, como eu já fui atacada, mas não tem problema, a gente aguenta e tem couro grosso. Agora, se eu me levantar para responder às ofensas, na mesma medida que eu recebo as ofensas, aí eles usam o argumento de crime, de transfobia. Então é ruim você ir para um debate onde um lado pode falar tudo e o outro lado, a mulher, que falam tanto que existe uma defesa da mulher, não pode falar o óbvio. Eu não posso falar o que os meus olhos enxergam, porque é crime. Mas eles podem inventar as maiores barbaridades sobre nós, nos transformamos automaticamente em criminosas. Aqui, no nosso mandato, nós vamos sim fazer a verdadeira defesa das mulheres. Obrigada.